Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos poderosamente, que Deus abençoe seu dia, sua família, os seus negócios, os seus empreendimentos, que Deus abençoe a nossa campanha de Natanael. Entramos aí na segunda semana de oração, eu juntamente com os voluntários, obreiro, pastora, nós estamos orando forte, porque nós não vamos tentar. Nós vamos conseguir essa segunda campanha de Natanael no dia 19 de outubro, vai ser uma bênção. Vamos lá, hoje nós vamos ler o capítulo 28, como eu faço toda segunda-feira. Vamos ler o capítulo 28, explicar para você que tem como propósito aqui de relatar o confronto entre Jeremias e o falso profeta Ananias, né? E a confirmação do julgamento de Deus. Então, este capítulo nos ensina aqui a se posicionar, né, com aquilo que é certo, com aquilo que é verdadeiro. Ananias aqui é um falso profeta e que durante o reinado de Zedequias, Ananias ele profetiza que Deus quebraria o jugo do rei da Babilônia e que dentre 2 anos os utensílios do templo e os exilados retornariam para Jerusalém depois de 2 anos. Então, deixa eu te explicar, Nabucodonosor, ele já tinha invadido Jerusalém. E era uma estratégia, era o jeito deles da batalha. O que eles faziam? Eles invadiam a cidade e levavam todos os nobres. Eles invadiram, levaram os utensílios do templo e levaram todos os nobres, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os seus amigos, que também eram nobres, foi junto com Nabucodonosor. E o que Ananias ele profetiza aqui? Ele profetiza que o povo em 2 anos vai voltar e os utensílios do templo também vão voltar. Olha só. Então, Ananias, ele falou essa profecia depois de 2 anos. Jeremias estava presente ali naquela situação e respondeu inicialmente um amém. Mas do verso 1 até o verso 4, Jeremias ele já começa a ser boca de Deus. Olha só que diz assim, ó. Deixa eu ler para vocês. No 5º mês daquele mesmo ano, o 4º ano do início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este, também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia. Então aqui ele profetiza sobre isso. Quem estava ali no templo? Jeremias. Inicialmente, ele ficou quieto, ele ficou calado. Então no verso 5, Jeremias falou assim: queria eu que fosse assim. Poxa, queria eu que fosse assim, mas não vai ser assim. Então Jeremias falou: poxa vida. Ele ficou calado, depois ele ficou irônico, falou assim: queria eu que fosse assim. Então, ele vai lembrar Ananias aqui que outros profetas anteriores a ele sempre advertiram sobre guerras, desastre. Então, a persistência é que um profeta que profetizou paz, que Ananias estava profetizando paz, vitórias, só será reconhecido com a verdade, então, se a profecia se cumprir. Então, Jeremias falou: então tá bom. Só vamos saber se isso é verdade ou mentira se a profecia se cumprir. Porque se o profeta é de Deus, a profecia se cumpre. Então, Jeremias, ele lançou essa, né? Então, a profecia ela se cumpre quando um profeta é verdadeiro. Então, do verso 10 até o verso 11, diz aqui as Escrituras Sagradas, ele quebra o jugo. Ananias quebra o jugo, né? Simbolizando a libertação de Judá e o domínio da Babilônia. Então,
é muito forte que aqui também no versículo 27, ele colocou aqui o jugo sobre o seu pescoço e via Ananias e quebra. Jeremias colocou, né? Então, do verso 12 até o verso 14, Deus ele fala algo muito glorioso aqui. Deixa eu ler para vocês aqui, do verso 12 ao 14. Diz assim: depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço de Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: vá dizer a Ananias, assim diz o Senhor, você quebrou o jugo de madeira, mas no seu lugar, você fará um jugo de ferro. Você não quebrou o jugo de madeira? Então vou colocar o jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porei um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazer o sujeito a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele, até mesmo animais selvagens estarão sujeitos a ele. Então, essa foi a profecia. E isso daqui é muito forte, né? Então, Deus ele falou aqui claramente: você quebra o jugo de madeira, mas o jugo de ferro eu estou colocando sobre esse povo. Então aqui confirmando aqui o cativeiro, que vai ser um longo tempo, né? Poxa vida, um longo tempo, como Jeremias falou, né? Então Jeremias termina aqui no verso 15 e ao verso 17, ele termina assim, olha que coisa gloriosa. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá, diz assim, no verso 15, 29, 15. É 28. 28, 15, é isso mesmo. Vamos chegar lá, aguenta aí, povo de Deus. Aguenta aí que eu só estou aqui alimentando. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim como você persuadiu esta nação a confiar em mentiras, por isso assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. De Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Então Jeremias ele termina aqui com esse verso 15 e o verso 17. É algo glorioso, que diz assim: o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano, porque foi profetizar algo que não vinha de Deus. Foi querer rachar, tumultuar, e Deus pegou e colocou a mão. Hoje eu só vou ler um capítulo, o capítulo 28, mas amanhã, terça-feira, nós vamos dar continuidade com muito mais. Tá certo? Deus abençoe a todos. Vamos fazer assim, ó. Você ora por mim e eu oro por você. Tá certo? Deus abençoe. Grande abraço.